Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre alguns critérios, algumas observações, né, que a gente pode fazer em sala de aula, observando alguns alunos com dificuldades de aprendizagem, né, que estão passando por alguma questão emocional que está impedindo essa aprendizagem, ou então, às vezes, realmente há algum fator de transtorno neuropsicológico e que precisa ser encaminhado para uma avaliação com especialistas, né? Então, esse capítulo 4 do Dificuldades de Aprendizagem de A a Z, ele dá uma clareada nisso de uma forma muito didática, muito bem esmiuçadinha, de uma forma interessante e exatamente para familiares e para profissionais da educação, né? Para que a gente possa ter esse olhar dentro do contexto escolar com essas crianças e adolescentes. Então, assim, um ponto que é importante destacar é que, apesar desses critérios serem bastante próximos, né, independente se está nos Estados Unidos ou no Brasil, esse olhar para com a irritabilidade, com um certo isolamento, agitações, pavores, medos muito recorrentes, aqueles sentimentos de mais-valia, como, por exemplo, eu sou burra, eu não consigo aprender, e a criança falando dela mesma, eu não consigo aprender, eu não sirvo para nada mesmo, não sei, não sei, não consigo, não consigo. Quando a gente observa que não é pontual, é frequente, é constante, é contínuo, todos os dias que essa aluna ou esse aluno estão em sala, sempre essa fala, você entendeu? Não, não sei. E você vê que é frequente, tem algo ali equivocado, tem algo ali que não está encaixando e precisa ser verificado, tá? E aí eu dizia que essa produção que a gente pegou para estudar, esse capítulo 4 é uma produção norte-americana, né? Apesar de eles terem uma outra forma da estruturação da rede educação e saúde, da rede de educação e saúde lá, os critérios que os autores apresentam aqui para a gente, né, que elas apresentam para a gente olhar, né, poder ter uma certa clareza de que tem alguma coisa que não está certa, alguma coisa que precisa ser verificada, isso é também para nós, independente de ser uma produção norte-americana. O que não vai ser equivalente é a rede de assistência à saúde e a articulação com a área da educação, tá? Então é só esse adendo, porque conforme vocês foram lendo, vocês foram vendo, né, que acionaria um serviço especializado, e esse serviço especializado trabalharia com o que eles chamam de respostas aos inventários, respostas aos questionários, que nada mais é do que o que a gente chama aqui de programa de aprendizagem específica, tá? Que é individualizada. Então, tem alguns que chamam programa de aprendizagem especializada, PAI, tem alguns que chamam de Programa Educacional Individualizado, que é o PEI, tá? Então, o que vai acontecer? É como se fosse um passo a passo do que aqueles professores, né, que acompanham essa criança dentro do contexto escolar precisam estar estimulando. E isso é muito interessante, né, que é mais ou menos algumas orientações que os profissionais especialistas fazem para o pessoal da educação. Eles jamais vão dizer como a gente deve ensinar, mas eles vão dar algumas orientações, por exemplo, uma criança muito agitada, você vai deixar ela no contraponto da sala, olhando para aquela porta que fica aberta e vendo todo o movimento. Se ela é uma criança agitada e dispersiva, ela não vai prestar atenção lá à frente, ela vai ficar todo momento olhando para cá, porque ela vai ter essa atenção frequentemente desviada, ela vai estar interessada no que está acontecendo ali fora. Então, o que é recomendado? Que ela fique na parede, mas aonde está localizada essa porta? Porque ela vai dispersar menos, ela não vai estar acompanhando o movimento.
trazer essa criança mais próxima à carteira do professor, né? a, a bancada do professor. Para quê? Para que ele mostre mais a presença, não é para coagir, não é isso. É para a criança não se dispersar tanto. Então, são algumas estratégias. Essa criança, você precisa, depois que você passar para todo mundo, precisa chegar nessa criança em específico e passar a instrução direta para ela, porque ela vai se dispersar menos, ela vai conseguir entender melhor. Olha, essa aqui, você não precisa passar a instrução, mas você precisa fazer com que ela acompanhe com essa régua, né? Por exemplo, se ela tem alguma alteração do processamento auditivo, alguma alteração também com relação aos transtornos específicos da aprendizagem, a gente pode colocar, por exemplo, uma régua colorida e ela vai acompanhando. Ao invés dela fazer, conforme a fase que ela está, ficar se deslocando, olhando para o quadro, depois fazendo anotação, deixar uma anotação particular para essa criança, para ela conseguir olhar, ter menos essa distração de olhar para o quadro e tentar anotar, porque nesse movimento ela vai se dispersar muito rápido. E aí dar o comando, olha, o momento da explicação, porque daí a criança já sabe, o momento da explicação, olhar para o professor. São algumas instruções, e claro, isso não é para educação infantil, né? Nem preciso dizer isso, seria já para o Fundo 1, realmente, né? Para os anos, começando de uma forma branda, os anos iniciais, né? Então, são algumas estratégias. Seria exatamente nos anos iniciais, onde a gente tem, não que não possa ver antes, mas tem maior clareza de que aquela criança pode ter um TEA, um transtorno específico da aprendizagem. Que vocês já viram que é a dislexia, descalculia ou desortografia, ou todas essas juntas, né? Então, o que acontece? Quando ela vai iniciar esse processo de alfabetização, letramento, né, a articulação das operações matemáticas básicas, é ali que ela vai começar a apresentar algumas dificuldades, e que a gente vê que não é porque é algo muito novo, a gente vê que ela não consegue se fixar. Há uma questão da memória, há uma questão da percepção, há uma alteração nesse sentido das grafias, nesse sentido de uma noção somatória, ou divisiva, ou de subtração, que faz com que ela realmente, mesmo um conteúdo novo, ela não consiga assimilar daquela forma, ou de formas muito mais tradicionais. Terão que ter outras estratégias. E aí o texto ele vai encaminhando para demonstrar o quanto que essa articulação, né, esse PEI, né, esse programa de ensino individualizado, o quanto que ele pode ser importante para que essas crianças com dificuldade venham aprender. Então, quando um especialista ele faz algumas orientações, é porque ele sabe a especificidade, os sintomas, as características que essa criança tem, que são muito dificultadoras para que ela aprenda, e passa algumas orientações. Agora, as estratégias didático-pedagógicas, as formas de intervenção, como saber avaliar, como perceber como essa criança tem maior potencialidade para aprender com esse ou com esse recurso, isso é do professor, não é do profissional da educação, não é do profissional especialista, tá? Tudo bem, pessoal? Então, para ficar muito claro, porque às vezes a gente vê que tem alguns equívocos entre profissionais, e a ideia não é essa. São duas áreas importantíssimas que vão tentar dialogar pelo bem comum, com as suas devidas especificidades, para aquela criança, para aquele adolescente. Tá tranquilo, pessoal? Por enquanto tá assim, Pro. Então, todos esses olhares são muito importantes, mesmo não se trabalhando da mesmíssima forma ou tendo as mesmas siglas, mas a ideia de ter esse plano
de estudo para contemplar a aprendizagem de uma forma individualizada, ou com pares, ou com grupos, né? Como vocês viram, tem essas 3 estratégias para montar esses programas, né? De orientações para o processo de aprendizagem para as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, a gente também faz aqui, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Então, isso é muito interessante, foram acontecendo vários diálogos e avanços. Então, fazendo esse adendo de que, mesmo sendo na realidade norte-americana, com outras, né, características, nós também utilizamos, né, temos os nossos pontos falhos, sim, tem muitas coisas a melhorar, sem sombra de dúvida, isso é inegável, mas nós temos algumas estratégias acontecendo e eu acho que boas estratégias, mesmo que elas não sejam super, né, não estão acontecendo 100%, mas tem acontecido, né? A gente não pode dizer que não houveram mudanças, não houveram avanços. A gente não pode dizer isso. Também não dá para dizer, nossa, atingiu 100% da população. Teve uma eficácia populacional de 100%. Então, todas essas crianças são assistidas, acompanhadas, né? E tanto na área da saúde quanto na área da educação, por conta dos seus programas de aprendizagem, num montante de 100%. Não. Infelizmente, eu gostaria de estar errada e falar, não, gente, já atingimos. Mas não, a gente não atingiu. Então, não é nem o 8, nem o 80, né? Não é que não tiveram avanços. Tiveram avanços, sim. Eles aconteceram em larga escala para 100%? Não. Mas, e é por isso mesmo que a gente deve continuar. Não deve desacreditar do que foi feito, mas também não deve parar até onde se chegou. Tem que avançar mais, tem que ir lapidando mais, tem que ir melhorando mais. E por isso essas orientações em sala de aula, para a gente observar alguns comportamentos, né, desses alunos, porque muitas vezes pode ser pontual, né, uma perda de um ente querido, como eu já falei em vários momentos, mas às vezes pode ser que essa perda desse ente querido destamponou dificuldades reais que existiam em termos neuropsicológicos. Então, o que vai acontecer? Não vai adiantar só trabalhar o emocional. A gente precisa verificar o que está acontecendo com relação à atenção, à concentração, à memória dessa criança, retenção de informações, como que ela vai assimilando conteúdos, se ela está tendo alterações perceptivas e por conta disso ela não está conseguindo aprender. Então, muitas vezes a gente observa que tem um fator emocional, mas tem também um fator neuropsicológico que estão impedindo o processo de aprendizagem. E o texto vai passando algumas orientações. E eu achei interessante, eu não sei se vocês observaram, que eles falam de uma autonomia positiva das famílias. As famílias tomando a frente de muitas vezes avisar a escola que vão encaminhar os filhos para acompanhamento, porque eles observam que os filhos estão tendo dificuldades. Vocês observaram isso no texto? Sim, logo no início. Sim, eu observei. E falou que no capítulo 5, né, vai abranger mais sobre esse assunto. A questão da avaliação. E isso, da avaliação. Isso, e tem na apêndice, na parte de apêndice desse livro, um roteiro para avaliação, tá? Que é mais para as páginas finais. Tem um roteirinho para avaliação dessas crianças. A avaliação dentro do contexto que nós trabalhamos, tá? Dentro da educação. Não uma avaliação da área da saúde, para diagnóstico, tá? Tudo bem, pessoal? É para colaborar até com o diagnóstico, a gente mostrar onde essa criança está apresentando dificuldades, quais estratégias e que ela não assimila de jeito nenhum. Você apresenta uma coisa concreta e ela não consegue assimilar que contando 5 unidades, representa que ali tem 5 unidades, embora ela não tenha aparentemente um déficit intelectivo. Então,
Então, a gente tem que passar esse relatório, até para o profissional entender o que está acontecendo. Nossa, eu acabei de passar a instrução, a orientação, a criança se despeça, depois ela fica assim, mas o que eu tinha que fazer mesmo? E, ao mesmo tempo, quando envolve com uma atividade, às vezes, até complexa, ela faz, ela executa, ela fica um tempão fazendo e acerta, mas daqui a pouco ela esquece. O texto até fala da criança que fica 3 horas, um exemplo, tá? 3 horas fazendo as lições, igual minhas alunas queridas do coração, e na hora de entregar, ela esquece em casa as atividades. Vocês leram essa passagem? Eu li, acho que fui Eu essa, também. eu até esqueci de entregar. Então, né? E aí ela fica 3 horas e a professora vai falar assim, não vai acreditar que fez. Quem é que acreditaria que a criança, né, o aluno, a aluna, realmente esqueceu? Vai falar assim, isso é desculpa. Então, conforme a gente está falando aqui de crianças com problemas de aprendizagem, e às vezes a questão da memória, de memórias de situações super pontuais, elas não conseguirem processar isso, passar. Acabou de fazer o combinado, e ela. Então, ali a gente pode ver se pode haver, sim, um déficit de atenção. Ou pode não ser um déficit, pode ser alguma coisa muito lenta, uma certa lentificação da memória por relação a algumas situações que ela está vivenciando, enfim. Mas o fato é, isso precisa ser investigado, isso precisa ser visto. Então, a gente vê várias possibilidades aí que esse texto vai apontando, né, que são bastante pertinentes para a gente estar realmente atenta com as nossas crianças e algumas estratégias que a gente precisa estar tendo, tá? Bom, pessoal, vocês, então, leram algumas passagens e viram, né, com relação à orientação para a escola, relação à orientação às famílias. E, como eu falei que eu ia fazer algumas perguntinhas, eu vou parar nesse da família. Pessoal, qual é a diferença que vocês sentiram da condução do que a autora dizia das famílias para a nossa realidade? Isso tem uma diferença. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para eu ver vocês. Olá. Pronto. Meninas, responde Seria... aí, gente. Bacane. Oi? Ô, Pro, seria a condição de aceitação? Porque tem muitas famílias que, assim, fecham os olhos, né? Você fala da nossa realidade, né? Isso. Esse Porque é um ponto. Porque lá eles dá a entender que o relato da autora diz que assim os pais ali tá lado a lado com a escola, né? Sim. Para o diagnóstico, né, da criança. Sim, inclusive as famílias vão buscar, mesmo se a escola tem aquele movimento de que ela, de alguma forma, a autora faz uma crítica do deixa para lá, espera mais um pouco para ver o que acontece, sabe? Essa fala, ela repetiu em vários momentos do texto, fazendo uma crítica super severa, não tem isso. Observou que tem uma dificuldade, vamos tentar ver o que é. Às vezes pode ser pontual, como a gente falou assim. Aqui aconteceu dessa criança se sentir excluída por um coleguinha, a perda de uma pessoa muito querida. Isso pode ser pontual, mas essa criança tá mobilizada com aquilo. Aquilo não é assim, ela faz isso porque ela faz, é birrinha. Não, a gente não tem mais essa visão, né? E a birrinha, ela é pontual. Quando essa birrinha é contínua e que vai passar de qualquer jeito e não passa depois de 6,
7, 8 meses, já está na hora da gente perceber que tem alguma coisa muito estranha acontecendo, né? Então, ela faz várias críticas e com relação à escola que deixa para lá. Aqui eu vejo muito mais o oposto, a escola tentando estratégias para acolher essas famílias, porque eu sei que é muito difícil, né? Algumas famílias aceitarem, alguns pais ou figuras paternas e maternas aceitarem que essa criança pode vir a ter um transtorno, pode vir a ter um déficit, pode estar tendo um problema ali pontual, mas ela está tendo. Então, muitas famílias são, no nosso contexto, que eu tenho percebido ao longo do tempo, uma grande rejeição, uma grande negação das famílias brasileiras. Entendam, não estou falando de todos, não é isso. Né? Não é 100%. Mas tem um grande montante de famílias que estão tendo uma dificuldade muito grande em querer até investigar, porque vai que o seu filho ou sua filha tem um problema de aprendizagem, né? Ou tenham realmente um transtorno neuropsicológico. Então, o que as famílias estão fazendo? Daí é a inversão. Deixa que o tempo vai resolver. A criança, ela vai melhorar por si só. E não é assim. Então, essa é uma das inversões que acontecem. Pessoal, deu para entender o que a gente está discutindo, né? Como é uma produção norte-americana, ela vai falando da realidade de lá. Lá o que acontece? As famílias, elas por si só vão vendo que os filhos estão tendo algum problema, estão tendo dificuldades, não estão correspondendo a mais ou menos ao esperado, então eles já vão conversando com o pediatra, eles já vão procurando unidades para que as suas crianças sejam avaliadas e seja visto o que é possível, né, para cuidar delas, para potencializar o processo de aprendizagem com elas, a acolhida emocional. E muitas vezes lá, porque é uma solicitação que requer recursos públicos, então o que acontece? A escola tem a política de falar assim, ainda é muito cedo, deixa para lá, espera mais um pouco para a gente ter certeza. Então vamos aguardar mais um tempo para ver se essa criança melhora esse quadro, essas dificuldades. Então, e aqui a gente vê uma inversão, as escolas tendo que, muitas vezes, fazer encaminhamentos, entrar em contato com serviços públicos de saúde, para que essas crianças sejam acompanhadas, sejam avaliadas, e muitas vezes precisam fazer uma acolhida, né? Um trabalho, primeiro, inclusive, com essas famílias, para que depois essas famílias aceitem levar essas crianças para serem avaliadas e para verem, né, estratégias o mais rápido possível para potencializar, né, a aprendizagem ali onde há uma dificuldade, né? Então a gente tem observado muito isso e tem muitos casos, sim, de coordenadores, diretores conseguirem vagas, conseguirem inserção e as famílias não levarem. E não é porque não tinha o dinheiro da passagem, não era nada disso. É porque há uma grande negação, né, de muitas famílias. Então, aqui, talvez a gente tenha que fazer o processo contrário, né? As famílias começarem a estar junto para tentar ver, né, o que está acontecendo e que não tem problema nenhum saber para potencializar e para minimizar essas dificuldades, esses problemas de aprendizagem da criança. É esse o intuito. Então, se a gente conseguisse desmistificar isso, eu acho que escola e famílias caminhariam juntas pelo bem maior que é do aluno, da aluna, da criança. Né? Então, ficou bastante interessante. Espero que vocês tenham observado quem leu. Quem não leu, por favor, pessoal, porque eu recebi acho que pouquíssimos resumos. Daqui a pouquinho vai fechar aqui,
E aí eu retomo já a aula com vocês, tá? Falta um minutinho para fechar, tá bom? Daí a gente volta e vai mais um pouquinho. Quem não me mandou o resumo, mande logo, hein? Eu vou até olhar aqui quem que me mandou. Deixa eu ver. Nossa, só tem 3 alunas, não acredito. Não acredito, gente. Acabei de Eu olhar. não mandei. Eu tava muito ocupada no feriado. Ai, não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso. Amanhã eu mando pra você, Pro. Dou uma lida e mando. Tô sendo Uma sincera, né? linda, não, uma senhora